Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, está começando agora o seu programa, o nosso programa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, quanta coragem é necessário para testemunhar, para discursar diante das pessoas e até defender a fé que você acredita. Nós vamos ver um pouco disso na aula de hoje, onde nós vamos estar estudando a lição de número 9, que vai ser ensinada em todas as escolas bíblicas dominicais do Brasil e até do mundo, no dia 30 de agosto de 2026, com o tema Coragem para Testemunhar, Paulo diante da multidão. Essa lição, meus queridos irmãos, tem como texto áureo: porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Isso vai estar escrito em Atos, capítulo 22, versículo 15. E a verdade prática que nós vamos compreender na aula de hoje é: todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele com fidelidade, mesmo em meio à oposição e ao sofrimento. Meus queridos irmãos, a nossa lição está dividida em alguns pontos para a nossa compreensão. O primeiro ponto a ser trabalhado é a prisão de Paulo em Jerusalém. Segundo ponto a ser trabalhado, a oportunidade para testemunhar. E como terceiro e último ponto, como terceira e última proposta, o poder do testemunho pessoal. Será uma lição muito prática, muito didática, onde nós vamos ter como base ali Atos capítulo número 21, né, assim? Sim. E Atos capítulo de número 22. E agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado especial, já conhecido de toda a família Via do Céu aí, dos programas de Escola Bíblica Dominicais, o nosso professor Carlos Kaique. Pai do Senhor, meu professor. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, meus irmãos. Muito bom ter o senhor conosco aqui. Prazer estar aqui. Para a gravação de mais um programa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Já convidamos você aqui agora, que está chegando. Estou chegando, alguém me indicou, compartilharam o link para mim. Chegou aqui na minha barra de pesquisa, não é? Aproveita que se chegou aqui agora, não sai mais daqui. Já se inscreve, já ativa as notificações para quando tiver vídeo novo no canal, você está sendo informado. Também aproveita para nos abençoar, para nos ajudar. Curte aí, deixa um comentário aqui embaixo de onde você está nos assistindo, o que você está achando das aulas. Para você também que ainda não sabe, nós temos outro programa na nossa grade de programação aqui do nosso canal, que é o programa Discipulado com o diácono Felipe Padilha, onde você que ainda não teve a oportunidade de ser discipulado, de passar por aulas de discipulado, você vai estar tendo todas essas aulas no nosso canal aqui no YouTube, como também você que já passou, mas quer relembrar, né, professor? As doutrinas básicas da fé, você vai poder acompanhar tudo isso no nosso programa Discipulado com o diácono Felipe Padilha. Também para lembrar você que nós temos outros vídeos aqui a respeito de avivamentos. Isso. Uma série de vídeos retratando sobre avivamentos, onde já temos, pelo menos no momento que gravamos essa aula aqui, já temos pelo menos 3 vídeos falando sobre avivamentos, e com certeza vamos ter muito mais, vai ter muito mais no canal Via do Céu, vídeo da parte de Deus para o seu coração. Muito bem, já convido você a se prontificar aí, pegar sua Bíblia, sua revista, seu caderninho de esboço, tua caneta, marcadores. Está começando agora o teu programa Escola Bíblica Dominical. Se você pode, sente-se aí, vem estudar a palavra de Deus conosco, em nome de Jesus. Ou aquela dona de casa que não pode parar, eu não quero parar, mas eu quero ouvir os irmãos, não tem problema, né? Vai aí, coloca o vídeo para tocar e vai nos ouvindo daí de onde você está, e com certeza Deus vai te abençoar muito, minha irmã e meu irmão. Para quem não sabe também, estamos no Instagram, estamos ali no TikTok, no Quai e também no Spotify para você que quer nos ouvir aí do seu carro enquanto vai para o seu trabalho. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Lembrando que a nossa lição de hoje tem como leitura bíblica em classe Atos capítulo 21, os versos 27, 28, 30, 31, 33, 39 e 40, e em seguida Atos capítulo de número 22, versículos de número 1 até o versículo de número 7. Lembrando, meus irmãos, só para recapitular, nós estamos agora acompanhando a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e após essa terceira viagem missionária, ele retorna para Jerusalém, e esse vai ser o nosso ponto de partida, o que é que acontece ali. Já vamos convidar aqui o nosso professor Carlos Kaique para estar nos ajudando aqui, nos orientando, nos guiando aqui
pela narrativa do nosso comentarista do ponto número 1. Meu professor, a palavra é toda do senhor. Amém. Então, meus irmãos, conforme nos é dado a oportunidade, já orientado aqui para o nosso professor, nós vamos para o primeiro ponto, que vai falar sobre a prisão de Paulo em Jerusalém. Quando nós chegamos no capítulo 21 de Atos, a gente chega em um dos momentos mais marcantes da história do livro de Atos. Né? O livro de Atos que até certo momento mostra muito do desenvolvimento da igreja, ali o que aconteceu pós a ascensão de Jesus, os discípulos, a maneira como a igreja se organizou e os discípulos deram continuidade à obra do Senhor. Mas depois o Paulo ele entra na história, e quando Paulo entra na história, o livro de Atos dos Apóstolos agora acompanha toda essa narrativa de Paulo. Então a gente vê toda uma história de Paulo, toda uma aventura de Paulo para você que gosta de leitura. Se você encarar a Bíblia como um livro a ser lido, como você muitas vezes lê os demais, para imaginar, para ali se envolver com a história, você vai ver que Paulo ele passa por situações que dariam um belo livro de aventura. Porque Paulo ele passa por situações, a gente ainda vai ver muitas situações a qual Paulo ele passa, mas chegando aqui nós vemos uma situação um tanto quanto complexa, porque Paulo ele sabia, o mais interessante é isso, que Paulo sabia que seria preso. Paulo ele não vai a Jerusalém sem conhecer, Paulo ele não sobe a Jerusalém sem ter certeza de sua prisão, muito pelo contrário. Se você pegar o capítulo 21, quando Paulo ele chega ali em Tiro, ele passa alguns dias ali com alguns irmãos, e o profeta Ágabo, que a gente já viu em alguns outros momentos, né, ele que profetiza lá em Antioquia dizendo que haveria fome sobre a terra, e Lucas faz questão de mostrar que esse momento realmente aconteceu, diz o tempo do governante e tudo, o nome do governante. E o Ágabo, ele, naquele momento que estava com os irmãos, ele pegou uma cinta, amarrou nos seus braços, ligou seus braços, suas pernas, e disse: assim farão com o varão, o homem a qual pertence essa cinta, farão assim com ele lá em Jerusalém. E todos os irmãos, ao ouvirem isso, eles amedrontaram-se, porque sabia que esse a qual pertencia a cinta era o apóstolo Paulo. Era o apóstolo Paulo. Todo mundo sabia que era ele. Então os irmãos começam ali um clamor a dizer: Paulo, não vai. Paulo, fica. Paulo, não sobe a Jerusalém, não vá a Jerusalém. Eu gostaria de destacar o versículo 13 do capítulo 21, que nos diz assim: mas Paulo respondeu: o que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo sabia que seria preso, e o pensamento de Paulo ao falar com os irmãos: vocês estão chorando por quê? Porque isso me faz mal ver a tristeza de vocês. Não fiquem assim. Eu estou pronto para ser preso. Meu Deus. E eu ainda digo mais: eu estou pronto para morrer se for preciso. Eu vou morrer por nome de Jesus, eu estou pronto. Então não insistam, não chorem, não se entristeçam. Eu estou pronto. Paulo sabia que essa era a vontade de Deus. Muito se há uma discussão: não, Paulo ele desobedeceu à voz do Espírito Santo. Não, ele não desobedeceu. Porque o Espírito Santo ele não diz não suba, o Espírito Santo diz vai acontecer isso. Então Paulo sabia o que iria acontecer e assume assim o risco de ir sabendo que estava debaixo da vontade de Deus. E ao chegar lá, Paulo ele passa algum tempo ali até que chega o momento dele ser preso. E a gente muitas vezes quando olha para isso, a gente pensa: mas por que Paulo foi preso? E para a gente entender o porquê de Paulo ter sido preso, primeiro, Paulo ele foi preso injustamente. E Paulo ele foi preso baseado em uma falsa acusação. Sim. Paulo ele foi preso baseado em uma calúnia. Como você vai ver aqui, eu gostaria de mesclar aqui o primeiro tópico e o segundo para ficar mais fácil de entendimento. O segundo tópico, o comentarista ele traz a divisão do templo em Jerusalém. E isso é extremamente necessário para se entender porque Paulo ele foi preso. Porque o templo em Jerusalém, a gente vai lhe mostrar uma imagem aí agora de uma reconstituição do templo, e você vai perceber que o templo de Jerusalém, no tempo de Paulo, como está aí na imagem, ele tinha várias subdivisões, e essas subdivisões com muros, elas causavam ali, elas geravam alguns pavilhões. Então quando você olha, no templo de Israel existia um pavilhão destinado aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que estava ali aberto a qualquer um para chegar ali. Havia um pavilhão, um átrio para as mulheres. Se você ver aí pela imagem, o
o átrio, o pavilhão das mulheres, era muito próximo ao pavilhão dos homens, que depois do pavilhão dos homens dava acesso ao templo onde estava o Santo dos Santos. Que esse átrio de Israel, o átrio dos homens, ele era justamente para os homens judeus. E tinha o átrio dos sacerdotes, onde os sacerdotes entravam, realizavam todo o serviço, e a gente sabe, né, o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava, tinha todo aquele rito, aquela questão toda. Só que para os gentios eles não podiam passar do átrio dos gentios. Era o primeiro, era o mais distante, era o mais longe do templo, e se ele passasse, os avisos que tinham no templo era claro. Se um gentio ele passa do átrio dos gentios, ele está sujeito à morte. Então não é uma situação fácil, não é uma situação que o povo tinha, não. A gente tolera, a gente deixa passar, a gente encobre, não. Era ali suscetível à morte. Então, quando a gente encontra um gentio no templo, ele não podia passar dali, porque ele estava colocando sua própria vida em risco em sair do pátio dos gentios e passar para outros. E a acusação que Paulo ele sofre é justamente essa, de um grego por nome de Trófimo, ele ser levado para a parte santa, para a parte mais ali adentro do templo, que para os judeus isso era ali um ato de você ir contra a santidade do templo. Então, quando os judeus viram aquele homem ali, muitos dos judeus da Ásia, eles começaram a extinguir a multidão, a estar ali alimentando a multidão. Mas olha, Paulo, aquele homem, quando fala de Paulo, eles não dizem Paulo, eles não dizem aquele homem, eles não apontam aquele senhor, diz aquele homem que prega contra nós, que prega contra o templo, que prega contra a lei. Aquele homem que tem um discurso que não agrada. Porque muitas vezes quando a gente vê os opositores falarem contra a gente, é assim, aquele que prega de Jesus, aquele que se diz crente, aquele, não sei você, mas a gente às vezes escuta isso, aquele que é da igreja dos 10%, aquele que é da igreja azul e branca, aquele que é daquela igreja, pronto, aí começa. Não, porque ele fez isso e o pessoal ali vai para cima de Paulo para prender, para açoitar, e Paulo ele se vê nessa situação. E junto ao templo tinha um lugar por nome de Forte Antônia. Nesse forte tinham concentrado ali alguns soldados romanos, e eles estavam debaixo da ordem de um homem chamado Cláudio Lísias. Está aqui no subtópico 3, ele era o tribuno romano, e o tribuno romano ele era um homem ali levantado pelo Império Romano para proteger direitos de cidadãos e muitas vezes cidadãos, e muitas vezes comandar tropas. Então tinha o tribuno plebe, que ele cuidava das situações ali dos plebeus, esse tipo de coisa, e o tribuno militar, que provavelmente era esse, que era o Cláudio Lísias. Ele era responsável ali por o próprio texto de Atos dos Apóstolos diz que ele era responsável por uma corte. Então a corte ela fazia referência à 10ª parte de uma legião romana. Uma legião romana naquela época era compreendida mais ou menos entre 5.000 e 6.000 homens. Então o Cláudio ele estava ali como comandante de pelo menos uns 500 a 600 homens. E naquele momento, quando Paulo ele passa por essa situação, aquele homem é alertado. Ele estava ali, o Forte Antônio era junto do templo, então era ligado ao templo por corredores, por espaços. Ele pega alguns homens, alguns ali oficiais, e vai em direção até o templo, e ele que realiza a prisão do apóstolo Paulo. Ele que chega, prende o apóstolo Paulo, acorrenta o apóstolo Paulo a 2 soldados. Então o apóstolo Paulo ele é ligado a 2 soldados ali naquele momento, cumprindo o que o Ágabo tinha dito, que ele seria acorrentado, preso por mãos e pés. E naquele momento a multidão ela clamava pela morte de Paulo. A multidão ela estava em um estado que lembra muito o estado que a multidão estava quando Jesus ele foi ali julgado, pedindo a morte dele, tendo um sentimento de ódio, tendo um sentimento de aversão. Da mesma forma a gente encontra essa multidão se dirigindo ali ao apóstolo Paulo. E é interessante, eu gostaria de encerrar esse ponto destacando essa fala que o comentarista coloca no subtópico 3, a fidelidade a Cristo, ela não isenta do sofrimento, mas assegura que Deus ele continua no governo. Não é porque você é fiel a Cristo que você vai ser isento de sofrer. Não é porque você é fiel a Cristo que Deus ele vai lhe tirar de todos os sofrimentos, ele vai tirar todas as dificuldades da sua vida. Não é porque você é fiel a Cristo que Deus ele vai olhar para você e vai dizer: eu não vou deixar você ter uma dor de unha. Não.
Você vai continuar passando por esse tipo de coisa, a vida ela continua e muitas vezes aumenta esse tipo de coisa porque nós somos fiéis a Ele. Mas uma coisa que a gente deve entender, o sofrimento não nos isenta, a fidelidade a Cristo não nos isenta, mas assegura, Deus ele está no governo, Deus ele está no comando. Aqueles homens vieram prender a Paulo, tentaram, muitos queriam matar ele, mas Deus não permitiu que Paulo fosse preso. Paulo estava ali na mão do poder civil, mas Deus não permitiu que acontecesse nada fora da sua vontade. Nós não seremos isentos muitas vezes de certas situações, mas Deus ele não vai perder o controle jamais, em momento algum da situação. Amém, professor? Eu creio dessa forma também. Eu creio que o Senhor é aquele que tem um controle de tudo. E pode parecer assustador, né? E é interessante porque eu já vi algumas pessoas comentarem. Vocês aí já devem ter ouvido. Eu já vi algumas pessoas comentarem que gostariam muito de saber o futuro. Paulo, é lhe revelado Futuro. o que lhe ia acontecer. Eu vou dizer, muita gente, inclusive eu mesmo, poderia ficar apavorado, frustrado, né? Assim, mas desesperado e dizer, meu Deus, não é justo eu passar por isso. Olhe, muita gente hoje se coloca dessa forma. Não é justo eu passar por isso, não é justo eu enfrentar isso. Sim. Certo? Reclama com Deus, luta com Deus. E o apóstolo Paulo, ele sim realmente dá real testemunho de que não tinha a sua vida por preciosa. Não tinha a sua vida por preciosa. Mas vamos continuar aqui comentando o ponto número 2. O senhor professor também está, Amém. o senhor também está convidado a comentar conosco o ponto número 2, viu, mestre? Por favor, tome a palavra aí. O segundo ponto vai falar sobre a oportunidade para testemunhar. É interessante porque, como a gente viu, Paulo ele foi acusado, chegou às autoridades, prenderam. Eu gostaria de ler o versículo 28 do capítulo 21, que é o momento em que Paulo ele é acusado, e veja como falam sobre Paulo. Diz aqui, no versículo 27, diz que o povo lançou mão de Paulo, aí versículo 28, clamando, varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos, contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Perceba que Paulo ele é alvo de uma grave acusação, sem fundamentos, sem direito à defesa diante da multidão, porque ninguém dá tempo nem de Paulo tentar explicar nada, ninguém dá tempo de Paulo falar nada. Já chegam ali prendendo Paulo e o povo querendo matar, e Paulo ele está calado. O que muitas vezes é difícil para muita gente é entender que vai ter momentos que a gente tem que se posicionar, mas vai ter momentos que a gente tem que esperar o momento de falar. Paulo ele não ficou calado todo o tempo. Eu não estou dizendo aqui que você vai ser caluniado, que as pessoas vão lhe acusar e que vão fazer 1001 coisa, como diz o ditado, vão pintar e bordar com você e você vai ficar calado. Não, mas existe um momento de fala. Sim. E existe o que deve ser dito. Paulo ele não se exalta, Paulo ele não toma a frente. A gente encontra muitas vezes Paulo em situações como essa que parece que Paulo ele tem os nervos de aço. Porque Paulo ele não diz nada, ele fica calado. E diante de toda essa situação, ele é preso. Quando ele é preso, a gente vê isso no capítulo 21, versículos 37 a 40, é quando Paulo ele pede a oportunidade de fala. E perceba, Paulo ele não exige, Paulo ele não grita, Paulo ele não se estressa, não. Paulo ele pede gentilmente e educadamente a oportunidade de fala. Paulo ele olha para aquela situação e ele se dirige ao comandante, e é interessante porque ele se dirige ao comandante em grego. Quando Paulo ele abre a boca para falar, isso é necessário, porque nós somos crentes, muitas vezes quando nós abrimos a boca para falar, as pessoas vão prestar atenção. Amém. O problema é que tem muita gente, como crente, que quando abre a boca para falar, era melhor não ter aberto a boca. Tem muita gente que quando abre a boca para falar, quem está ali em volta vai olhar e vai dizer, mas não era crente falando desse jeito. Ao invés de melhorar a situação. Então muitas vezes acaba piorando a situação. Paulo, quando ele abre a boca, ele começa a falar em grego. Eu não estou dizendo aqui que você precisa estar por aí falando em outros idiomas, mas Paulo, ele fala em grego. Quando ele fala em grego, se direcionando ao comandante romano, que falava o grego também, que era uma língua, mais elitizada, que não era todo mundo que entendia que falava. Mas quando Paulo ele se dirige ao comandante em grego, todo mundo fica em choque. Por quê? Porque o que se tinha de Paulo era, olha, é um agitador.
É um cara que profanou o templo, que prega contra todo mundo, que prega contra a lei, que prega contra a gente, que vai contra tudo. Paulo era tido como um radical e muitas vezes como um homem ignorante. Por quê? Pela maneira que foi descrito ali. Quando Paulo abre a boca que fala em grego, o pessoal diz, espera aí, então ele não é o que o pessoal diz que ele é. Ele não é esse homem ignorante, ele não é esse homem sem conhecimento, ele não é esse homem sem fundamento. Porque não é qualquer um que fala em grego, não é qualquer um que fala dessa maneira, não é qualquer um que se posiciona como ele se posiciona. Então tem alguma coisa aí, porque não tem condição desse homem ele ser o que dizem ser. E Paulo ele quebra assim, essa expectativa da multidão, a multidão já começa a ficar meio assim, e quando ele pede a oportunidade de falar, ele se dirige à multidão e agora ele não fala em grego, mas ele fala em aramaico. E a gente pensa, e por que em aramaico? Aramaico era a língua popular do povo. Provavelmente o próprio Jesus, a língua que ele falava no seu dia a dia era o aramaico. Então Paulo ele se dirige em aramaico, e se você for ver o versículo 22, o capítulo 22, melhor dizendo, o versículo 2, o comentarista diz assim, quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Ou seja, quando o pessoal ouviu Paulo falando em aramaico, todo mundo se calou. Por quê? Porque ouviu ele falando em grego e agora ouve ele falar em aramaico. Afinal, a gente vai ouvir o que ele tem a dizer. Porque esse homem não é qualquer homem. Esse homem não tem um intelecto, não tem uma forma de ser como de qualquer um. Então eles guardam em silêncio. E a multidão que estava agitada agora está em silêncio para ouvir Paulo. Sem Paulo precisar gritar, sem Paulo precisar xingar, sem Paulo precisar ser agressivo. Não, apenas com um simples falar. Então é necessário a gente ter esse conhecimento. Entenda o tempo de falar, entenda o tempo de ficar em silêncio. E quando for falar, pelo amor de Deus, você pode até entender. O problema de muita gente é que não entende o tempo. E outros, quando entendem o tempo, não sabem o que falar. E dá na mesma coisa, você entender o tempo, mas falar besteira não vale a pena. Entender o tempo e falar bobagem não dá certo. Porque quando o Paulo ele tem a oportunidade de falar, eu não sei você que está assistindo, não sei o senhor, mas se eu estou sendo acusado, se eu estou sendo preso, eu já estou algemado, porque Paulo já estava algemado. Ligado a 2 soldados, se eu já estou algemado, já pediram para me matar. Eu estou ali a ponto de ser açoitado pelos soldados. E eu tenho uma oportunidade de falar, eu vou dizer o quê? Não, eu não fiz nada, eu sou inocente. Isso aí é mentira, eu iria explicar a situação. E Paulo faz isso? Não. E a gente fica, meu Deus, mas como é que Paulo ele age dessa forma? E aí é que é interessante. É porque Paulo, quando ele vem falar com o povo, Paulo ele entende a sensibilidade do povo, ele sabe conversar, ele tem a sabedoria, como destaca aqui o comentarista, ele tem a sensibilidade cultural e a sabedoria missionária. Porque a gente, enquanto cristão, a gente tem que ter isso. A gente tem que entender que quando a gente vai falar, a gente deve se comunicar com clareza, a gente deve discernir o que está sendo dito e respeitar o contexto de quem está ouvindo. E isso, quando se fala a respeito do evangelho, pessoas que não são cristãs, a gente tem que respeitar. Ah, mas vive na idolatria, mas eu não vou chegar descendo o aço na idolatria da pessoa e esse tipo de coisa. Não, então a gente tem que saber ter esse manejo do falar. Paulo, quando ele começa a falar, Paulo poderia muito bem começar dizendo, eu sou inocente, eu não fiz nada. Não, ele não diz isso. Paulo ele se coloca diante daqueles homens e ele olha para eles e diz, varões e irmãos e pais, respeitando o pessoal e entendendo ali, olha, a gente é irmão, a gente é do mesmo povo. Eu tenho respeito por vocês, eu tenho admiração por vocês, varões, irmãos e pais. Ouvi agora a minha defesa. Aí pensei, ele vai falar, ele vai se defender. Aí ele começa dizendo, quanto a mim, eu sou varão judeu. E olhe, encurtando, eu fui fariseu, eu fui zeloso, eu persegui, como era muitas vezes o chamado, o cristianismo era chamado de caminho, ou os do caminho. Os do caminho. Se você ver o versículo lá, diz, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Ele começa, não, eu prendia. E ele ainda diz, o sumo sacerdote está aí de testemunha. Ele me deu cartas, me dando permissão para prender, se fosse necessário matar, para perseguir esse povo, para exterminar. Ele é testemunha porque ele me deu muitas das autorizações. Eu saí munido de cartas para poder fazer esse tipo de coisa, para poder meter em prisões. E quando eu estava chegando em Damasco, próximo ao meio-dia, uma luz me envolveu. E naquela luz,
o homem ao qual perseguia. E ele conta toda a história, ele conta quando Deus ele leva daquele profeta para ir até ele orar, para que caísse as escamas, ele conta tudo aquilo, e agora ele começa a pregar o evangelho para a multidão. E veja que loucura, em vez de ele usar a oportunidade para se defender, ele usa a oportunidade para pregar o evangelho. Ele usa a oportunidade para testemunhar, para falar dele mesmo. E é nesse momento que o testemunho ele serve de alguma coisa. É nesse momento que a gente entende como é que um crente ele deve usar o seu testemunho. Não é que nem muitos que quando sobem no púlpito para falar, conta só da própria vida. Meu irmão, ninguém quer saber da tua vida, não. Meu irmão, pelo amor de Deus, quando alguém sobe no púlpito, a gente espera que se fale da palavra. A gente espera ouvir algo da parte de Deus. Não é que testemunho não possa ser contado, mas é porque tem gente que abusa. Tem gente que não sabe como utilizar isso. A gente olha para Paulo ele prega o evangelho para aquele povo, se baseando no testemunho de vida dele. Dizendo, eu sou do meio de vocês, eu fui um homem temente, eu fui um homem que busquei, que persegui esse povo, mas eu me encontrei com Jesus. E esse Jesus ao qual eu sirvo, é o Jesus ao qual eu tenho ensinado, e vocês precisam conhecer ele. Então é a gente saber o momento de utilizar o nosso testemunho, o momento e a maneira de utilizar ele. É entender como nós devemos falar, é entender como nós devemos nos posicionar, é entender que naquele momento Paulo ele se coloca e ele começa agora a pregar o evangelho no momento de sua defesa, um momento que poderia ser um divisor de águas para sua condenação ou não. E como o próprio comentarista ele coloca aqui, ele no finalzinho do terceiro tópico, para encerrar, ele diz assim: Paulo ensina que cada crise pode se tornar ocasião para glorificar a Cristo. O Espírito Santo concede a ousadia para testemunhar, mesmo em ambientes hostis, preparando o caminho para novas oportunidades de defesa do Evangelho diante das autoridades. Paulo não foi preso apenas para passar por uma situação jurídica. Paulo foi preso para ter a oportunidade de pregar o Evangelho, para ter a oportunidade de trazer o Evangelho, como o comentarista diz, preparar o caminho para a defesa do Evangelho diante das autoridades. Então a gente tem que entender, tem crises que às vezes elas servem para glorificar o nome de Jesus. Tem crises em nossas vidas que às vezes servem para que a gente possa ver Deus preparando o caminho para que o Evangelho seja pregado. Tem crises que na verdade são oportunidades de testemunhar e de anunciar a Cristo e dizer, olha, a verdade é essa. Então Paulo nos ensina, a crise nem sempre ela vem para nos matar. Nem sempre ela vem para nos desanimar, para nos tirar do foco. Muitas vezes é uma preparação para que a gente possa pregar, para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa preparar o caminho para que a defesa do Evangelho ela seja colocada e a gente alcance ambientes hostis. É difícil, mas tenho certeza de uma coisa, Deus, Ele deseja de nós, Ele quer nos ajudar a nos prepararmos para entrarmos em ambientes hostis, como o mercado de trabalho, como a faculdade, como ambientes ali intelectuais, para que a gente possa fazer diferença e levar o Evangelho. Então entenda isso, essas dificuldades muitas vezes não são para que a obra ela pare, muito pelo contrário, é para que ela avance ainda mais. Amém? Amém, mestre. Eu creio nessa palavra, que a crise não vai nos destruir, não vai destruir a nossa fé, não vai destruir a nossa história, não vai destruir a nossa comunhão com Deus, né? Assim, não vai destruir o nosso serviço ao Senhor, né? Eu creio dessa forma. Meu professor, chegamos aí ao ponto número 3, onde eu quero contar com a ajuda do senhor para a gente comentar esse ponto, onde a gente vai ver aqui o poder do testemunho pessoal. Meus irmãos, é muito interessante porque existe uma recomendação bíblica a respeito do testemunho, né? A gente sabe que existe uma recomendação do apóstolo Paulo de que quando nos reunamos, aí ele fala, um leve salmo, outro leve hinos, cânticos espirituais, um leve doutrina, um leve testemunho. Então o testemunho ele faz parte de um dos elementos que estarão presentes em um culto. É fato isso, não é verdade, Sim. Meu professor? Mas eu também corroboro do mesmo pensamento do professor, onde eu acho que nós devemos entender até que ponto o testemunho realmente deve ser contado, até que ponto ele edifica, e o testemunho ele está exaltando a minha história de superação ou ele está exaltando Deus, né, que se fez presente na minha história de superação? Porque o testemunho ele é para a exaltação do nome de Jesus, né?
E aqui a gente vê a vida de Paulo antes da conversão, como o senhor mesmo destacou, e ele traz no discurso dele, né? Ele vai falar, ele inicia aquele testemunho lembrando de quem ele era antes, né? Assim, antes de encontrar a Cristo. Aí ele fala, eu era judeu zeloso, como o senhor colocou aqui, eu fui formado em Jerusalém, estava dizendo, eu sou cria desta casa. Isso. Né? Ele foi formado em Jerusalém, ele foi um judeu zeloso, porque assim, judeu, nasceu ali, todo mundo é judeu. Agora era um judeu que zelava pelas leis cerimoniais, né, assim? Sim. Pelas leis, pela lei mosaica, por todo o conjunto de leis. Ele foi formado ali em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que era um homem muito respeitado e conhecido por todos, principalmente naquela época. Ele foi instruído de forma rigorosa na lei pelos seus pais. Então, não era qualquer um, né? E diante dos judeus que estavam ali, ele se apresentava como alguém, ou como judeu, ou como alguém religioso, tão religioso que chegava a ser irrepreensível. Eu era tão religioso, eu era tão zeloso, que era difícil você encontrar um defeito na minha religiosidade, que fique registrado isso aqui. Se eu não me engano, se eu permitir, eu acho Sim. que é aos Filipenses, ele escrevendo, ele diz assim, se há alguma justiça na lei, eu fui achado irrepreensível. Ó, Então a gente Arrupiei, viu? encontra essa maneira, como ele fala, ele era um homem... ele era um homem entregue à sua fé, ele era um homem entregue à sua crença, ele era alguém dedicado, né? Aí ele coloca, embora que o zelo que ele tivesse era equivocado, né? Para o conhecimento verdadeiro e espiritual, né? Ele coloca também que o passado dele, como você colocou aqui, era um passado que incluía uma perseguição à igreja, como você colocou, que ele chamava de o caminho, né? E essa perseguição ela era tão ferrenha que chegava a provocar a morte de alguns. Então, em momento nenhum, eu acho interessante isso aqui, Paulo estava ali romantizando o seu passado, viu? Como muitos fazem por aí. Ou escondendo, né? Ou escondendo o que ele tinha feito, né? Ele claramente estava expondo, eu era um homem que fui bem criado pelos meus pais, bem ensinado nas leis judaicas, que tive um grande professor, vou colocar dessa forma, né? Fui alguém que procurou seguir de forma zelosa as leis cerimoniais e todas as outras leis, mas que por esse motivo eu era cego, de tal maneira que perseguia. Vamos colocar uma palavra aqui que é muito comum para os nossos dias. Ele era um intolerante. Um intolerante religioso. Chegou ao ponto de se tornar assassino. Não é verdade, meu professor? Ele nem... É um absurdo, gente. Ele era um intolerante religioso. Isso. Era a pessoa que ele era, de tal maneira que ele chegou a ser sanguinário, tinha sangue em suas mãos, né? E ao recordar dessa fase, Paulo demonstra o quê? Que a religiosidade sem Cristo pode produzir dureza, perseguição e cegueira espiritual. E aí a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça nos nossos dias. Sim. Tá? Eu sempre falo, ser santo não é ser chato, tá? Não é porque você quer viver uma vida santa, e que bom que você quer viver, você deve viver uma vida santa, nós devemos viver uma vida santa, mas não é porque vivamos uma vida santa que devamos excluir as pessoas. Por exemplo, tem crente que, me permita, pelo amor de Deus, gente, tem crente que enlouquece depois que se torna crente, não quer mais visitar a casa da família, não quer mais ir para um almoço em família, não quer receber mais a família em casa, não vai mais ver vó, não vai ver avô, pai, mãe. Enlouqueceu, meu irmão. Posso ser mais duro? Pode. Tem crente que dentro da igreja, para outro irmão e diz, mas aquele irmão ali, eu vejo ele na rua, eu vejo ele fora da igreja fazendo tal coisa, eu vejo ele se comportando assim, e muitas vezes não quer nem dar a paz do Senhor. Então dá a paz do Senhor, só que ele não dá brecha nem de ter uma conversa, de ter uma proximidade. Não, eu até falo, mas eu não quero amizade, eu não quero papo. É eu aqui, ele lá do outro lado, eu só dou a paz do Senhor no máximo, porque ele é assim, porque ele faz tal coisa, porque lá fora ele é de jeito, ou então porque ele não é tão sério, porque não é tão firmado em fazer a obra. Porque então, ele não é igual você, né? Pronto, fala logo. Praticamente porque ele não é que nem eu. Porque tem esse problema. Igual eu ouvi uma fala, não quero aqui polemizar,
mas quero dizer que eu acho uma fala muito infeliz você dizer que não vai cumprimentar uma pessoa porque ela está trajada com uma roupa de treino. Não vejo motivo para nem cumprimentar a pessoa. Pelo contrário, vejo uma intolerância, certo? E até um certo desrespeito, mas não quero polemizar, só quero deixar claro, devemos tomar cuidado com a religiosidade. Lembra da oração que Jesus fala a respeito do fariseu e do publicano? Enquanto o fariseu estava se glorificando, tá? E dizendo que era muito feliz de não ser como aquele publicano pecador, o que foi que Jesus falou? Qual foi a oração que o Pai está recebendo? A oração do publicano que diz: Deus, eu sei que eu sou desgraçado, pecador e miserável, tenha misericórdia de mim e me perdoe. Então devemos tomar cuidado, irmãos. Eu não estou dizendo que aqui é uma brecha, uma prerrogativa para o pecado descarado, desenfreado. Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que nós devemos tomar cuidado para não sermos puramente religiosos, né? E seguindo aqui, com o testemunho dele, ele vai falar sobre o encontro dele, como você já colocou aqui. Tá vindo Paulo no caminho de Damasco. Ao meio-dia, e eu vou dizer, meio-dia já é claro demais. Isso. E ele vê uma luz mais forte que o sol. E aí ele cai do cavalo, e ali quem se apresenta a ele é o próprio Deus. E ali ele conta que ele teve uma experiência transformadora, né, assim, e radical. E é interessante, porque pode deixar bem claro, quem me convenceu ali não foram palavras humanas, né? Isso. O que me convenceu, o que fez eu mudar, abandonar aquele estilo de vida intolerante, sanguinário, duro, né? Isso. Foi Jesus. Não foi palavras de persuasão humana, não foi filosofia, não foi a psicologia, a psicanálise, um terapeuta, não. O que fez eu mudar foi Jesus. E Jesus tem esse poder, viu? De mudar a vida de um homem e de uma mulher. Ele pode ser duro como for, né? Assim, pode ter a dificuldade que for. Jesus é capaz de quebrar qualquer coração. Só ele pode fazer isso, tá? E ele transforma a vida do apóstolo Paulo de tal forma que ele fica testemunhado bem claro que o que acontece na vida do apóstolo Paulo foi uma intervenção divina do próprio Deus. Assim como foi na minha, assim como foi na sua vida. E para fechar, o apóstolo Paulo, então, fala que a conversão dele veio acompanhada de um chamado e de uma missão, né? Onde, através de Ananias, né, do Ananias, que era um homem piedoso e respeitado entre os judeus, Paulo recebe a confirmação divina para ser testemunha de Cristo, né? E ao mencionar a sua missão, a oposição se intensifica, Sim. Enquanto ele está discussando, o mestre contando o seu testemunho, e a missão que era de pregar agora a respeito desse Cristo, a oposição ali ela se intensifica, mas Paulo não recua. Ele não recua de forma nenhuma, mostrando que quem foi alcançado pela graça, quem realmente foi encontrado por Jesus, quem realmente está pronto, inclinado a gastar a sua vida por Cristo, para Cristo e dar a Cristo, não vai recuar diante da oposição. Não vai recuar porque tem leis por aí tramando em reuniões secretas, querendo calar, silenciar a igreja, querendo destruir a família, né, assim, querendo destruir os nossos valores, querendo... Não. Quem foi salvo, quem conhece a Cristo, quem foi visitado por Ele, não vai recuar. A igreja não vai parar, você não vai parar, nós não vamos parar. Continuemos firmes, continuemos seguros em Deus, continuemos intensos na obra de Deus, servindo ao Senhor, respeitando, sendo tolerantes, respeitando o espaço de todos, mas também buscando respeito pela nossa fé e pelo nosso espaço e o nosso direito de expressar a nossa fé em Deus, que é o que estão tentando fazer com a igreja, calar a voz da igreja, né? Meus queridos irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe a tua família, né? Assim, meu professor, abençoe as vossas vidas poderosamente. Meu professor, agradecer ao Senhor pela participação, pela presença aqui no nosso programa de hoje. Amém. Eu quero agradecer, é um prazer estar com o Senhor, é um prazer
poder cooperar e ajudar você aí que tem nos acompanhado e nos assistido aqui no Via do Céu. Querido telespectador, amigo, né, do canal Via do Céu, do programa Escola Bíblica Dominical, que Deus abençoe você de forma poderosa. Estamos encerrando aqui mais um programa Escola Bíblica Dominical no canal Via do Céu. Peço que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, comenta, compartilhe nosso vídeo, abençoe outras vidas, abençoe o nosso trabalho, esse trabalho que nós fazemos com muita alegria. Continua, aproveita agora, vai lá, clica aí, nos encontra aí um lugar, clica aí no nome Via do Céu, vai ver os outros vídeos que tem disponível no nosso canal, os outros programas que existem lá, e com certeza Deus vai te abençoar cada vez mais. É isso, mestre, por hoje? Isso. Se você assistiu essa aula até aqui, que Deus te abençoe. Via do céu para o seu coração.